Vamos fazer agora a análise da luta de Alexander Volkov, que vai enfrentar aí o Walt Harris. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando que na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Ajude a fortalecer e crescer cada vez mais a família do Round Extra. E o nosso Capitão Carisma também oferece consultorias em apostas. Se você é apostador, dá uma conferida no trabalho do Barbie. O WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo. Barbie, Alexander Volkov está vindo de derrota para Curtis Blades. Vai enfrentar o Walt Harris, que também está vindo de derrota. O que a gente pode esperar aí do Alexander Volkov para essa luta? O que você vê de ferramenta dele para poder enfrentar aí o americano? Veja bem, meu querido Yuri Campos, para começar eu vou te perguntar uma coisa. Você está em condições de responder a minha pergunta? Sim, pode falar. Qual que é a diferença de altura e envergadura entre os dois? Alexander Volkov tem 2,1 de altura contra 1,96 do Harris. E envergadura 2,3 contra 1,96. Até que não é uma diferença tão grande assim, na verdade eu tava esperando um pouco mais. Mas assim, o Alexander Volkov tá vindo de derrota contra o Curtis Blades, como já foi bem mencionado, mas só que era uma das derrotas mais previsíveis da história do UFC, porque apesar do Volkov ser um cara duro, ele tem boa trocação, ele sabe usar a envergadura, o kickboxing dele é de altíssimo nível e ele pode sobreviver muito bem no chão. Ele é um cara muito facilmente quedado e ele estava enfrentando um dos caras mais ativos em questão de queda de todo o UFC. De todo o UFC não, de toda a categoria dos pesados. Um cara que entra em double leg e single leg o tempo todo, que é uma coisa que você não vê normalmente. Então não é uma derrota que dá pra você pegar e falar assim, nossa, ele perdeu pro Curtis Blades, ele com certeza vai perder pra outro cara. Não, porque ninguém na categoria luta como o Curtis Blades luta. Até o momento o Volkov tá tendo um bom cartel dentro do UFC, enfrentou bons oponentes, saiu na maior parte das vezes com a vitória. Tem a derrota aí contra o Derrick Lewis, no que foi uma das maiores viradas da história e também uma das maiores imbecilidades que eu já vi, do cara que estava dominando a luta durante toda a extensão, faltando 10 segundos, resolver entrar numa joelhada frontal contra um oponente que só queria encurtar a distância e acertar bombas. E aí, efetivamente, foi deitado e nocauteado. Mas o Volkov, ainda assim, é um cara que tem um ótimo controle de distância, ele tem um ótimo boxe, ele tem bons chutes, ele tem um bom poder de nocaute, ele é resistente, ele é um cara que tem muito gás para a categoria. Ah, mas a luta contra o Curtis Blades... Irmão, peso pesado, você não pode esperar que eles tenham gás para 5 rounds. Só que isso, ainda assim, é melhor do que a maior parte dos atletas. O oponente do Volkov, por exemplo, demorou 1 round para morrer no gás na última luta dele. Então você realmente não pode pegar um cara que consegue lutar 5 rounds, inclusive vencendo os rounds finais, e falar que esse cara tem um gás ruim. Mas o Volkov é essencialmente um trocador, já foi campeão dos pesos pesados do Bellator, acabou perdendo seu título também lá, mas é um cara que estava passando caminhão em toda a categoria fora do UFC. Quando chegou, teve algumas atuações mais ou menos, mas acabou se firmando como um dos principais contenders da divisão. Ele que treina com o melhor peso pesado da história do kickboxing, que é o Sammy Shields, e que é um cara que sempre utilizou muito bem sua altura e sua envergadura, e dá para você ver a influência que isso tem no jogo do Volkov, né? Principalmente em questão de chutes frontais, em questão de joelhadas frontais, controle da distância com jabs e diretos, que são coisas que ele faz muito bem. Ele é um lutador muito talentoso, muito bom para a categoria, e que eu não tenho certeza se ele vai chegar numa disputa de cinturão, ou principalmente além disso, porque as falhas no jogo dele são muito gritantes, sabe? São coisas muito facilmente exploradas por quem tem um nível técnico bom de wrestling, e querendo ou não, quando você chega ali no top 5, todo mundo tem uma noção melhor de como que isso funciona. Mas só que eu acredito que fora do top 5 ele é encrenca para basicamente todo mundo da categoria. Bom, do outro lado, Barbie, a gente tem o Walt Harris aí, que é o Ben. Tá vindo de derrota aí para All-Star Wolverine. O que você espera aí do Harris para essa luta? Como é que você acha que ele lidou com a derrota? Teve vários problemas pessoais também nos últimos anos. O que você vê aí do Walt Harris? Que condições você enxerga dele? O que ele vai estar trazendo aí para enfrentar o seu adversário? Pois é, o Walt Harris foi uma história triste, né? Recentemente, ele
A filha dele desapareceu, depois foram encontrados traços de sangue dela. Eu não sei se o corpo dela chegou a ser encontrado, mas uma pessoa foi presa pelo assassinato dela. E o Walt Harris, pouco depois, na verdade, voltou para o octógono contra o Alistair Overeem, que era uma daquelas lutas que até os fãs do Overeem estavam pensando: bicho, você tem que perder essa luta, porque pelo amor de Deus. E o Overeem jogou água na cerveja aí mesmo. Depois de passar por um primeiro round muito duro, ele acabou se recuperando e nocauteando o Walt Harris no ground and pound, principalmente porque o Walt Harris tem um nível de jogo de chão tão baixo, mas tão baixo, que ele chegava em posições e não conseguia mais sair de lá. E tipo assim, esse nível de chão baixo e de defesa de quedas ruim foi sempre presente na carreira dele. Inclusive, ele entrou de última hora em uma luta contra o Fabrice Verdun, que apesar da gente saber o nível de chão dele como é absurdo, a gente também sabe o tanto que ele não é bom em questão de quedas ofensivamente. E ele tirou o Walt Harris para absolutamente nada, sabe? O que o Walt Harris é bom é principalmente porque nos momentos iniciais da luta, no primeiro e segundo round, ele tem um atleticismo muito acima da média da categoria dos pesados. Ele é extremamente rápido, ele é extremamente dinâmico, e eu tinha, inclusive, se eu não me engano, apostado nele contra o Overeem, justamente porque eu achava que a capacidade dele de acertar o oponente com potência nos primeiros momentos de uma luta ia se fazer valer. E fez! O Overeem, pela primeira vez na carreira, conseguiu se recuperar de tomar um knockdown, de tomar um atraso daqueles contra um oponente do tamanho do Walt Harris, mas só que essa questão do Walt Harris conseguir acertar oponentes tecnicamente superiores se mostrou lá, e eu acredito que seja sempre a melhor arma dele. Ele é um cara muito rápido, as mãos dele são muito rápidas, ele combina golpes muito bem, ele chuta alto muito bem, ele inclusive dá joelhadas voadoras com boa velocidade. O nocaute dele contra o Alexei Oleinik, que é inclusive um dos nocautes mais rápidos da história dos pesos pesados, começou com uma joelhada voadora, seguida de um direto, e assim, são coisas muito raras de se ver na categoria dos pesos pesados. Você vê sim pessoas com mão pesada, e o Walt Harris tem mão pesada, mas você não vê caras que conseguem boxear com velocidade, e principalmente caras que têm uma movimentação leve, e o Walt Harris tem isso, ele tá sempre leve nos pés, saltitando de um lado para o outro. É uma coisa complicada de você ver nessa categoria, e eu acho que seja a melhor arma dele. O problema isso custa muito gás, e gás é uma coisa que ele não tem, como a gente viu nessa luta contra o Overeem. Só o que foi preciso foi meio round dele dando um atraso, para ele mesmo se cansar de tanto bater. Meio round. Então é uma coisa preocupante aí para uma luta contra um cara que consegue tranquilamente fazer 3 rounds em alto nível, mas só que ele ainda é um cara muito perigoso nos primeiros momentos, e apesar de ser um jargão muito besta, sendo peso pesado, você não pode ignorar a possibilidade de um deles simplesmente nocautear o outro na mãozada, ainda mais quando tem um cara que começa acelerado da forma que o Walt Harris começa, contra um que começa meio desligado, porque essa é uma característica do Volkov. Ele começa as lutas muitas vezes tomando umas boas bordoadas, até mesmo contra o Roy Nelson, que era completamente desqualificado tecnicamente para enfrentar o Volkov em pé. Ele teve esses problemas, então é algo que casa muito bem estilisticamente pro Walt Harris. Babi, pra luta, o que você enxerga? Como é que você acha que vai decorrer? Mas antes, antes que você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixa o like aí se você tá gostando do vídeo. Pronto, Babi, pode tacar de pau aí. Bom, como eu tava dando spoiler aqui, eu acho que vai ser muito uma questão do Walt Harris conseguir ou não definir essa luta nos primeiros momentos. Eu não vejo o Walt Harris dominando essa luta ao longo de 2 ou 3 rounds. Na verdade, eu acho isso incrivelmente difícil de acontecer, por mais que ele possa me surpreender. Eu acho que ele tá lutando com um cara maior, contra um cara mais técnico, contra um cara mais versátil em pé, que tem mais armas e melhor gás. Então, para mim, a melhor aposta do Walt Harris é realmente utilizar essa maior velocidade dele, essa capacidade de encurtar a distância e essa movimentação leve. E também o fato do Volkov começar as lutas mais devagar, mais desligado, tentando entender o oponente, tentando sentir como que o oponente opera, para entrar na distância e deitar o Volkov com uma combinação de golpes. Como eu falei, é algo que o Walt Harris faz bem.
e ele faz bem das duas bases, ele consegue lutar trocando de base. É um lutador muito versátil quando ele tá nesse bom momento. Só que essa pra mim não é a aposta segura, né? Porque eu sempre falo que se você só tem um round pra vencer seu oponente, então você tem um round até virar um saco de pancadas. E infelizmente, eu acho que a tendência é que isso aconteça nessa luta. Que se o Walt Harris não conseguir nocautear o Volkov, o que não é uma coisa simples. Sim, o Volkov já foi nocauteado pelo Derrick Lewis, foi nocauteado no Bellator. Eu esqueci completamente o nome do russo que nocauteou ele no Bellator. Minakov. Foi nocauteado pelo Minakov dentro do Bellator, mas ele não é um cara que qualquer um vai conseguir deitar na porrada. Ele é um cara bem resistente que fez lutas duras contra a maior parte dos oponentes. E, por exemplo, a luta do Volkov contra o Bellator, ele tomou 3 rounds inteiros de atraso, sendo dominado no chão para nocautear no quarto. É um cara que você pode esperar que ele vá conseguir impor o ritmo dele em algum momento, porque ele tem um gás muito bom para um peso pesado. Então eu acredito que o meu palpite vá para o Alexander Volkov, muito baseado nessa capacidade dele de resistência, de imposição técnica a longo prazo. Eu acho que é uma luta que pode acontecer realmente dele tomar um nocaute aí nos primeiros momentos. Ele tá lutando contra um cara que bate pesado, contra um cara dinâmico, contra um cara atlético, rápido, que sabe explorar muito bem as vulnerabilidades dos oponentes no inicinho da luta. Mas só que eu acho que passando disso, a tendência é que o Volkov domine essa luta tecnicamente. Por isso, o meu palpite vai nele. Bom, esse aí tá aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Se você concorda com ele, deixa aqui nos comentários. A gente quer saber sua opinião. Venha debater aqui com a gente. E se você discorda também, não esquece, pessoal, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E até a nossa próxima análise.